No dia 21 de maio de 1999, o município de Sena Madureira, localizado no Acre, acordou em clima de puro terror. No pátio da igreja matriz da cidade, praticamente no centro, havia sido encontrado naquela manhã o corpo de uma jovem, mais tarde identificada como a estudante Luziene Queiroz, então com 17 anos de idade, e moradora do 2º distrito da cidade, onde vivia com a mãe e os 3 irmãos, todos muito pobres. O corpo foi encontrado às 10h30 da manhã por um dos vigias da escola Elisiário Távora. O cadáver estava debaixo de um pé de goiaba, nu, e apresentava sinais de uma violência poucas vezes registradas na cidade. Evidências de estupro, facadas, mordidas, os mamilos foram arrancados a mordidas. Mais tarde, foi descoberto que o então namorado da Luziene, chamado Davi Camurça, foi o responsável por levá-la a um local afastado onde se encontravam outros homens. Lá, eles a estupraram, a mataram e depois jogaram seu corpo mutilado em um terreno baldio próximo à igreja em Sena Madureira. O caso aconteceu na noite do dia 21 de maio de 1999, mas até hoje, mais de 20 anos depois, os culpados não foram punidos, apesar de serem publicamente conhecidos. A impunidade se deu principalmente por incompetência policial, que cometeu um dos piores erros de investigação da história do Acre. Enquanto os assassinos estão livres, 3 homens completamente inocentes pagaram pelo crime e nunca serão recompensados pelo enorme sofrimento que passaram. Mas antes de acompanhar esse caso, se você gosta de casos criminais, eu te convido a se inscrever aqui embaixo no meu canal. Eu geralmente trago casos de crimes contra mulheres, especificamente feminicídios, violência contra a mulher, relacionamentos abusivos. Então, se você se interessa por esses temas, se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho de notificações, porque toda terça e toda sexta saem casos novos. Também aproveita para clicar no botão do gostei aqui embaixo, porque me ajuda muito na divulgação. Lembrando que o intuito dos meus vídeos nunca é desrespeitar as vítimas e muito menos os seus familiares. Pelo contrário, meu intuito, na verdade, é conscientizar as pessoas sobre esses temas e não deixar com que esses casos caiam no esquecimento. E é isso, todos os recados dados, bora pro vídeo. Luziene Queiroz de Moraes tinha apenas 17 anos na época dos fatos. O caso aconteceu em 1999 e por isso foi muito difícil encontrar informações sobre ele, mas eu reuni tudo o que eu encontrei para trazer o material mais completo para vocês. Bom, nesse ano, a Luziene estava no 3º ano do ensino médio e a sua rotina era basicamente ir para a escola e voltar. A Luziene vivia com a família em uma casa simples em Sena Madureira, junto com a sua mãe, a dona Ila Queiroz, e os seus 3 irmãos. No dia 21 de maio de 1999, foi a última vez que ela falou com a sua família, pois nesse dia ela teve a sua vida ceifada brutalmente. O corpo foi encontrado às 10h30 da manhã por um dos vigias da escola Elisiário Távora. O cadáver estava debaixo de um pé de goiaba, despido e apresentava marcas de mordidas nos seios e ferimentos nas partes genitais. Quando a polícia chegou, eles logo foram notificados que o crime havia sido cometido por pessoas importantes na cidade, e por causa disso, o crime foi tratado de forma diferente. Tudo começou quando não foi a Polícia Civil que iniciou o procedimento de investigação. Na verdade, foi a Polícia Militar, comandada pelo então tenente, que vamos chamar de R, que hoje tem um cargo muito importante no estado. A Polícia Militar não procedeu como se determina em casos de homicídio e não fez o isolamento da área. Pelo contrário, a atuação dos policiais violou o local e dificultou a coleta de provas. Fora que a PM não solicitou a ida de peritos do Instituto de Criminalística e do Instituto Médico Legal para elaborar os laudos e colher elementos que pudessem vir a identificar a autoria do crime. O corpo de Luziene foi examinado no hospital da cidade por médicos sem o conhecimento técnico exigido. Para ter uma ideia do absurdo que foi, a primeira coisa que o médico fez foi pedir que lavassem o corpo da Luziene, apagando a maioria das provas materiais que poderiam estar ali. E depois dessa palhaçada que eles fizeram com as investigações,
eles trouxeram os 3 nomes dos autores a público. Os 3 jovens inocentes se chamavam Osias Ferreira da Costa, Rony da Silva Chaves e Hernandes da Silva Chaves, todos agricultores. Eles nem sequer moravam em Sena Madureira, eles na verdade viviam na companhia das suas respectivas famílias nas cabeceiras do rio Macauã, zona rural do município. E o principal, na noite da morte da Luziene, eles nem sequer estavam na cidade, disseram as testemunhas ouvidas no processo. Rony e Osias estavam no Seringal Liberdade, às margens do rio Macauã, que ficava a cerca de 5 horas de viagem de barco de Sena Madureira, ou seja, era fisicamente impossível que eles estivessem lá no local. Já Hernandes chegou em Sena Madureira no final da tarde do dia 21 de maio, horas depois que a morte aconteceu. Mas então, se eles tinham os álibis, o que ligava eles com o crime? O depoimento de 2 crianças, um menino e uma menina, ambos de 14 anos. No depoimento, eles disseram que estavam na cena do crime e viram tudo, apesar de não terem visto um ao outro. Ambos testemunhos eram completamente inconsistentes, mas a polícia considerou como verdade absoluta. E o mais estranho dos testemunhos é que a menina apresentava distúrbios psicológicos e o garoto não conseguia repetir o mesmo testemunho mais de uma vez. Em alguns momentos, ele dizia estar escondido em um local próximo à quadra de esporte da escola, observando por um lugar que, ao menos um ano antes, tinha um corredor. Acontece que esse corredor não existia mais, o que tornava impossível a visualização do crime daquele ângulo. Já em outro momento, ele garante que estava em uma bicicleta do outro lado da rua e disse ter visto detalhes, inclusive dos assassinos deitados em cima de Luziene. O problema é que havia uma mureta que só permitia que ele visse as pessoas que estivessem em pé. Se elas deitassem, elas sairiam do ângulo de visão. E essas foram apenas algumas das inconsistências das 2 testemunhas, mas que foram completamente ignoradas pela polícia. E, para completar, a menina, que chamava Maria, testemunhou ter participado diretamente do crime, razão pela qual ela teve que cumprir medidas socioeducativas. Mais uma inocente atrás das grades. Outra prova de que o depoimento dos 2 menores não deveria ser levado a sério é o fato de que o crime não teria sido cometido naquele local, e isso era fácil de comprovar, tendo em vista que a Luziene foi morta a facadas. Uma delas atingiu a sua veia jugular, e esse ferimento provocaria um grande sangramento, mas não havia sangue o suficiente no local que comprovasse isso. A outra facada atravessou seu coração, e da mesma forma haveria um grande sangramento. A terceira facada foi na região abdominal, atingindo os órgãos vitais e provocando também um grande sangramento. Se o crime tivesse ocorrido ali mesmo, a quantidade de sangue seria muito maior. Todas essas informações, mesmo a polícia tendo conhecimento delas, foram ignoradas. Mas, ainda com um terrível assassinato, outros crimes ocorreram, dessa vez vindos da própria polícia. De acordo com o advogado de defesa, os acusados Hernandes, Rony e Osias foram vítimas de torturas físicas e psicológicas. Eles sofreram choques elétricos, socos e outras agressões dentro do quartel da PM. Seus torturadores eram diversos policiais militares comandados pelo Tenente R. Rony, depois de preso, era constantemente torturado e, inclusive, até hoje ele tem o peito direito como se fosse um seio feminino. Ele contou que foi de um murro dado por um sargento, que a partir daí vem crescendo e se tornou um nódulo. Rony e Hernandes relataram choques elétricos na região dos olhos, na região escrotal e sufocamento com plástico, igual daquele filme Tropa de Elite. Essas torturas teriam acontecido no quartel da polícia de Sena Madureira. Rony e Hernandes não conseguiram ver os agressores, pois estavam sempre encapuzados. Mas uma das piores torturas aconteceu com Osias, a tortura psicológica. No seu depoimento, ele contou que foi tirado da delegacia em uma certa madrugada e levado para a estrada BR-364 pelo Tenente R. No carro havia um motorista e uma outra pessoa vestida à paisana no lado do passageiro, na frente do carro. Ele foi colocado no banco traseiro e se sentou ao lado de uma mulher, e em seguida
sentou o Tenente R, deixando Osias no meio. No trajeto, a viatura vinha se comunicando com uma outra, onde o Tenente R exigia que ele confessasse, pois só assim escaparia da morte, já que os seus amigos teriam sido levados pela outra viatura e já estariam mortos. Segundo esse relato, o Tenente R teria afirmado a Osias que o passageiro da frente era o promotor de justiça do caso e que a mulher ao seu lado era a juíza. Lembrando que o Osias não sabia quem era o promotor ou quem era a juíza, ele só sabia que tinha um promotor e uma juíza dentro do carro. Essa informação serviria para intimidar ainda mais Osias, fazendo-o crer que a sua possível execução contaria com o apoio das principais autoridades da cidade. Depois, ele soube que essa mulher que estava no carro era uma policial conhecida por Mariazinha, que é uma policial de Rio Branco. Mariazinha também foi acusada de ter agredido os menores para testemunharem um assassinato. Vindo na estrada para o local onde ocorreria a suposta execução, Osias era sempre forçado a confessar o crime. O tenente dizia para ele confessar, senão ia ser morto. E ele respondia, mas eu não estava, eu não sei. Quando foi chegando ao local onde o Osias seria morto, por volta de meia-noite, parou uma outra viatura da PM atrás. O Osias relatou que ouviu alguns tiros e gritos como se fossem gritos de morte. O Tenente R teria mandado que Osias descesse do carro, mas ele não conseguiu descer porque estava paralisado. Ele não conseguia se mexer de tanto medo, sendo que foi preciso retirá-lo do carro. O ponto mais cruel do relato do Osias sobre a tortura psicológica foi quando um outro PM se aproximou e estava trazendo nas mãos uma calça e uma camiseta manchada de alguma coisa que parecia ser sangue. Daí, a conversa se deu entre o Tenente R e o oficial. O diálogo foi mais ou menos assim. E aí, que tal? Pergunta o tenente. E o PM retruca. Tem que estar só arquejando, mas já estão mortos. Vamos levar esse daí já para dentro do mato. O advogado de defesa conta que o Osias desmaiava todas as vezes que ouvia o relato. A conversa continuava entre os dois policiais, inclusive afirmando que ele poderia ser morto naquele mesmo local, seguido sempre de desmaios de Osias. A certa altura, ele resolveu concordar com uma confissão e teria dito para os policiais que concordaria com tudo que eles dissessem. Osias foi levado de volta ao quartel da PM, onde permaneceu sofrendo novas torturas. Todas essas denúncias foram registradas com o auxílio de um advogado chamado Gumercindo, que atendeu aos 3 inocentes. Apesar dos relatos fortes e contundentes, o inquérito que apurou as torturas acabou em nada. O Tenente R saiu ileso. Em juízo, ele negou todas as acusações. Afirmou que retirou Osias de sua cela, mas que isso se deu a mando da juíza do caso, que teria determinado a sua transferência para o quartel da PM, temendo que ele fosse vítima de linchamento. O Tenente R disse ainda que tudo não passou de mentira arquitetada pela defesa do caso. A juíza não foi ouvida no inquérito, portanto, não foi possível confirmar a versão do tenente. Apesar disso, as reconstituições das torturas apontaram para a veracidade das acusações feitas por Hernandes, Roney e Osias. Esse inquérito foi realizado mais de 2 anos depois que as torturas teriam ocorrido e o relatório que apurou o caso foi inconclusivo. O relatório dizia que não era possível, mais de 2 anos depois, encontrar marcas de tortura. O caso do Osias, por exemplo, não seria possível encontrar marcas nem se fosse no dia seguinte, pois a tortura nele foi psicológica. Hernandes, Roney e Osias ficaram presos por 2 anos, 3 meses e 13 dias, acusados de um crime que não cometeram. Eles foram indenizados pelo Estado e receberam a quantia de R$42 mil cada. A partir da entrada do Gumercindo no caso, ficou provado que eles eram inocentes. Houve um julgamento e eles foram inocentados. No mesmo julgamento, o juiz do caso determinou que houvesse uma nova investigação que apontou para outros acusados, e um deles era filho de uma ex-prefeita de Sena Madureira, que era menor de idade na época. Além de Davi Camurça, Domingos Martins da Silva Filho, Hernandes Nunes de Castro e Tássio teriam sido os responsáveis pela morte de Luziene. Os 3 primeiros chegaram a cumprir alguns meses de prisão, mas nunca foram realmente punidos pelo crime.
Tássio chegou a sair do Acre para não ser preso. Até o momento, nenhum dos novos suspeitos foram punidos e o caso Luziene segue como um dos mais controversos da história do Acre e também como um exemplo de como a atuação criminosa de agentes públicos pode contribuir para a impunidade. Em 2015, quase 16 anos depois do crime, o jovem Davi Camurça, que era um dos principais personagens do caso Luziene, estava sofrendo de depressão já há algum tempo. No final da tarde de um domingo, o Davi tomou a decisão de tirar a própria vida e não deixou nenhuma carta. Mas não foi só ele que tirou a própria vida. Um fato muito triste do caso é que o pai do Osias, um dos inocentes, também entrou em uma depressão profunda e tirou a própria vida no dia em que o filho completou 1 ano na cadeia. Ele deixou uma carta destinada ao promotor de justiça da cidade, alegando que não acreditava na culpa do filho, porque, na noite do crime, ele se encontrava em Seringal. E ele estava certo. Durante o tempo em que Osias esteve no presídio, nasceu o seu 3º filho. Hoje, Osias tem problemas com alcoolismo, mora em um quarto alugado na invasão do bairro João Eduardo, na periferia de Rio Branco, no Acre. Ele vive de diárias prestadas em fazendas e tenta esconder dos vizinhos o que aconteceu com ele no passado. Os outros 2 acusados, ambos solteiros, continuam morando no mesmo seringal com os pais, a um dia de viagem de barco de Sena Madureira. Uma vez por semana, a dona de casa Ila Queiroz de Moraes, a mãe da Luziene, vai ao fórum de Sena Madureira em busca de informações a respeito do processo que apura a morte da filha. Ela conversa com os oficiais de justiça e algumas vezes até com o próprio juiz, mas volta para casa sempre com a mesma resposta. Ela disse: "A única coisa que eles me dizem é que o caso está em segredo de justiça e por isso não podem me adiantar nada do que está acontecendo. Eles tentam me conformar, afirmando que vão prender as pessoas que mataram a minha filha e pedem para que eu tenha um pouco mais de paciência." O tenente R ainda atua em seu cargo e em 2015 saiu uma notícia de que o caso poderia ser reaberto, mas até hoje nada. Os autores permanecem impunes e até hoje o crime assombra os moradores que sonham em ver a justiça sendo feita. E essas são as últimas notícias que temos do caso. Luziene Queiroz foi mais uma vítima de feminicídio que aconteceu aqui no Brasil. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curte, comenta e compartilha para me ajudar na divulgação. Não esquece de me seguir lá no Instagram, que vai estar aparecendo aqui na tela. Até o próximo vídeo. Beijos.